Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando eu vejo um incrédulo acreditando que a Terra seja plana, eu sinto pena dele por sua falta de informação. Ele está relegando todo o conhecimento científico comprovável e muitas testemunhas oculares, só para adotar uma crença que nos tempos medievais já estava 2000 anos atrasada, em relação ao que os gregos conheciam 200 ou 300 anos antes de Cristo, que a Terra é um globo, a Terra é redonda. É claro que você poderá argumentar que adotar a visão científica atual incluiria acreditar que a Terra veio do Big Bang e o homem evoluiu do macaco, mas não é a mesma coisa. O conhecimento científico do formato da Terra, que era baseado em cálculos matemáticos pelos gregos antigos e hoje é baseado em testemunhas oculares e fatos comprovados, é diferente do pseudo-conhecimento científico, da teoria da evolução, por exemplo, que se baseia em teorias apenas, e não comprováveis, né? Porque ninguém pode criar um animal a partir de uma ameba, um mamífero. O Big Bang e a evolução das espécies são apenas teorias, pois são impossíveis de serem comprovadas pela experimentação, a menos que alguém viaje no tempo, ou consiga iniciar outro universo, ou fazer uma ameba se transformar num mamífero vertebrado. Quando um cristão me diz que acredita que a Terra seja plana, a coisa fica um pouco mais séria. Eu digo isto porque ele não só está indo contra as evidências já comprovadas em mais de meio século de viagens espaciais, lançamentos de satélites, sondas, o seu próprio GPS, mas ele está dizendo que centenas de astronautas, eu acho que mais de 600 até aqui, e milhares de trabalhadores da indústria aeroespacial, se não me engano são mais de 300 mil, muitos deles cristãos sinceros, são mentirosos. Mentirosos que aceitaram dinheiro de propina para fazer parte de uma suposta conspiração mundial. Você, cristão, você que conhece a Cristo, teria coragem de dizer isso na cara de um irmão em Cristo? Dizer que ele é um mentiroso corrupto que aceita dinheiro sujo para mentir que foi ao espaço? Se esse cristão for um astronauta, ou dizer que ele está trabalhando de mentirinha na indústria aeroespacial, né? Se você não conhece, então vamos lá, faça assim, se você não conhece pessoalmente um astronauta, faça o teste. Vá a uma loja de antenas parabólicas e diga ao balconista cristão que ele é um mentiroso corrupto, porque quando ele cobra para instalar aquela antena apontada para o espaço, ele está apontando, na verdade, para alguma torre das redondezas, porque não existe satélite, porque não dá para mandar sinal para o espaço, e etc, etc, etc. Assim, porque não se trata apenas do formato da Terra. Essa teoria nega até a possibilidade de se enviar satélites ao espaço e considera o funcionamento do GPS mera ficção. E TV por antena, via satélite, esqueça, isso é enganação. A TV está inclinada 45 graus para aquela torre lá, recebendo o sinal daquela torre lá. Ninguém explica por que existem antenas parabólicas no alto, nas montanhas, nas aldeias do Himalaia, que é o topo do mundo. Também é 45 graus. Onde é que está a antena para a qual ela está apontando? Além de você fazer falsas acusações contra irmãos em Cristo, o problema de um cristão seduzido por essa e outras teorias conspiratórias é que ele se coloca ombro a ombro com homens ímpios, que o levam a acreditar que as provas dessas teorias possam ser encontradas na Bíblia. Entendeu o que eu disse? Sim. Até mesmo ateus e céticos criam vídeos no YouTube usando a Bíblia para sustentar suas ideias. Eu me lembro, antes da minha conversão, eu adorava essas coisas assim, essas ideias de conspiração da Terra, de astronautas que vieram para a Terra. Era outro, o assunto era outro, não era da Terra redonda, não. A Terra habitada por seres de outros planetas, milhões de anos atrás. Eu adorava essas coisas. Só que os mesmos que escreviam esses livros e eram ateus, eles usavam a Bíblia para provar as teorias deles.
Você acredita no que um ateu diz no vídeo dele sobre a Bíblia. E nunca percebeu que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, como fala em 1 Coríntios 2,14. Então é importante entender isso, que no momento em que você aceita essas teorias conspiratórias, você passa a fazer parte de uma confraria de irmãos, muitos céticos e muitos até ateus, e difamando aqueles que são seus irmãos em Cristo e trabalham nessa área da indústria aeroespacial e dos voos ao espaço. Existe também outro problema, que é a ignorância literária e a incapacidade de interpretação de textos. Para começar, a Bíblia não é um livro científico e nem se propõe a sê-lo. As próprias evidências da criação que nós encontramos nela não são para serem enxergadas como evidências científicas, porque nós não precisamos de comprovação científica para crer na palavra de Deus. Eu considero até um erro muitos que, começando pela fé, acabam pela vista, quando recorrem à ciência, à arqueologia e outras coisas, na tentativa de provar para incrédulos a criação, que foi Deus que criou a Terra, ou que as espécies não evoluíram. Aí corre atrás da ciência para provar isso. Mas não é pela ciência que nós provamos isso. Nós cristãos não chegamos ao entendimento da criação desta maneira. E o incrédulo também não irá chegar, a menos que ele creia na palavra de Deus. A ciência procura entender o universo por experimentação, por teorias científicas, por instrumentos, etc. Mas o crente em Cristo, ele já entende tudo acerca da criação. Ele não precisa de uma luneta, de uma régua, de uma balança para fazer isso. Ele só precisa de uma coisa, de um instrumento só. Qual? Ele só precisa de fé. Porque é pela fé que nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Fé. É pela fé que nós entendemos que os mundos foram criados, não é pela luneta, pelo telescópio ou pelo cientista. Ao tentarem apelar para a Bíblia a fim de provarem suas teorias, tudo o que os seguidores de teorias conspiratórias conseguem é revelar a sua ignorância completa da Bíblia, porque muitos são incrédulos, são ateus até, e revelar também o seu desconhecimento linguístico, que inclui conhecimentos gramaticais e lexais, que lexais é conhecimento de palavras, conhecimentos suficientes para entender frases, o encadeamento das frases, o significado dos termos, além do estilo literário usado pelo autor no caso de um texto. Eu já ouvi até alguém dizer que se a Terra fosse um globo, não seria possível os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da Terra, lá em Apocalipse 7:1. Bem, numa Terra plana, circular, como prometem os terraplanistas, isso também não seria possível, a menos que ela fosse quadrada, em 4 cantos, e não circular como uma pizza, não é? Mas o meu intento aqui não é tirar os incrédulos terraplanistas do seu engano. Eu espero que eles se convertam a Cristo, antes até de aceitar que a Terra é redonda. A minha intenção aqui é alertar os cristãos que se deixam seduzir por isso, por essas coisas, além de eu querer também indicar para você a beleza literária da Bíblia, com suas muitas expressões, com as suas figuras de linguagem, porque essas coisas confundem muitas pessoas. Muitos me escrevem perguntando se Deus criou 2 mulheres, só porque a criação da mulher é mencionada 2 vezes em Gênesis. Uma em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e outra vez ela é mencionada em Gênesis 2:22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Aí a pessoa me escreve, então Adão tinha 2 mulheres. Não. Mas em Gênesis 5, de 1 a 2, diz que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Será que significa que Deus teria criado também 2 homens e 3 mulheres? Porque achei outro versículo falando de criação de mulher. É claro que não. As passagens apenas repetem o relato da criação, agregando novos elementos. Se eu hoje disser a você que estou de carro novo e amanhã eu disser que agora eu adquiri um carro para trabalhar na fazenda, o que você vai pensar? Que ontem eu comprei um sedã e hoje eu comprei um utilitário? Não. Pessoas acostumadas com literatura sabem que um autor
pode dar um panorama geral de um assunto para depois voltar e revelar os seus detalhes. Além do aspecto literário da Bíblia, que muitos deixam de apreciar ou até entendem errado, por falta de leitura, de aprendizado, de interpretação de texto, também isso é conhecido como analfabetismo funcional, viu? Muita gente não entende o que lê, apesar de saber ler, porque é um analfabeto funcional. Mas, muito bem, as figuras de linguagem, elas podem, às vezes, gerar até aberrações doutrinárias por esses analfabetos funcionais. Uma delas é a de que os cristãos participariam de um ritual de antropofagia todas as vezes que celebrasse a ceia do Senhor. Já ouvi acusações desse tipo, pois eles estariam então literalmente comendo carne e bebendo sangue. E quando criança, eu realmente ficava apavorado, só de pensar que eu poderia, sem querer, morder a hóstia que o padre punha na minha boca, e aí sair da missa com os meus lábios ensanguentados. Como é que eu ia fazer? Onde eu ia me esconder? Talvez a doutrina da transubstanciação católica seja o caso mais sério de perversão das Escrituras pelo não entendimento de figuras de linguagem. Talvez isso tenha sido influenciado até pelas ideias de transmutação que eram ensinadas pelos alquimistas. Não sei se o catolicismo adotou essas ideias. Sim, Jesus disse sim acerca do pão da ceia: isto é o meu corpo. E do vinho ele falou: isto é o meu sangue. Mateus 26, 26 e 28. Mas assumir que a sua linguagem seja literal e não figurativa nos leva a pensar no Senhor como sendo uma porta de madeira com trinco e dobradiças, ou então uma videira com raízes, galhos e folhas. Ele disse: eu sou a porta, eu sou a videira. Você já viu alguém apontar para uma foto e dizer: aquele ali sou eu, ou aquela ali é minha mãe? Será que você achou mesmo que aquele pedaço de papel era um ser humano? Não, você sabia que ele estava apontando para um retrato. Quando Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, em João 6,41, você entendeu que ele se referia à figura do maná no deserto. Quando ele disse: eu sou a luz do mundo, João 8,12, você não achou que ele brilhasse no escuro. E quando ele falou: eu sou a porta, em João 10,9, nem precisou explicar que a linguagem era figurada. E ao dizer: eu sou a videira, vós os ramos, em João 15,5, os discípulos não correram conferir se eles tinham folhas. Eles não fizeram isso, eles viram que era figurada a linguagem. Por isso é totalmente absurdo tentar provar pela Bíblia teorias conspiratórias como a de uma suposta terra plana, apoiando-se em versículos que muitas vezes são apenas figuras de linguagem. Primeiro porque na Bíblia tudo é escrito segundo o ponto de vista de quem está na terra. E por isso é que o sol que viaja pelo céu, aparece ou desaparece no horizonte. E até quando nós vemos o sol desaparecer no horizonte, nós devemos desconfiar dos nossos sentidos. Sabe por quê? Porque a verdade é que o sol que nós estamos vendo nem está mais ali. Para começar, o sol leva 8 minutos para nós enxergarmos. E ele, como ele está, a Terra está girando, o que nós estamos vendo naquele ponto, ele não está mais ali. Ele já passou dali. Então, quando nós estamos vendo o pôr do sol, o sol se pondo, ele já se pôs. Ele já se pôs. O que está se pondo é a luz que chegou até nós. Nós não percebemos isso. Por causa do efeito também, ali tem um outro efeito que é importante lembrar, que é o da refração na atmosfera. A refração é a luz muda de direção quando ela atravessa um meio qualquer, seja ele um meio gasoso, um meio líquido, não no vácuo, né, mas no gás e no líquido, ela muda de direção. Então, o Sol, você às vezes vê, mas na realidade ele não está naquele lugar. Ele está em outro lugar, mas você vê naquele lugar pelo efeito de refração da luz. É o mesmo efeito que faz com que o índio atire a sua flecha ou a sua lança, não no peixe que ele vê dentro do rio. Ele atira acima do peixe. Por quê? Porque é onde o peixe realmente está e não onde os olhos do índio veem o peixe. Ele vê o peixe e atira em cima. Porque o que ele está vendo não é a realidade, é só refração, é só imagem, uma imagem falsa do peixe. Faça um teste, é fácil. Pega um copo d'água, põe um lápis inclinado dentro do copo d'água e olhe do lado. Pega o copo e olhe do lado. Parece que o lápis se quebrou só de ter enfiado na água, não é? No ponto onde o ar encontra a água, por causa da velocidade com que a luz viaja
no ar, que é diferente da velocidade que a luz viaja na água, então dá essa impressão que o lápis quebrou. Então, é melhor você desconfiar dos seus sentidos, sabe? Porque eles nunca revelam a realidade das coisas, como gostariam os terraplanistas que se fiam na mera observação da natureza. A Bíblia usa muito de similitudes. Por exemplo, quando ela diz que o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, e os ímpios como a palha que o vento dispersa. Salmo 1, versículos 3 a 4. Mas você nunca pensou em riscar um fósforo perto daquele mau vizinho que você tem para se livrar dele? Se ele é como palha, então deve queimar fácil. A Bíblia também diz que toda a carne é como a erva. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Mas eu não vejo o meu corpo fazer fotossíntese, produzir clorofila, né? E você não vai à churrascaria e depois fala que é vegetariano. Né? Toda a carne ali era como erva, então não come carne, come erva, só tem a salada. Quando eu leio que o Senhor Deus é um sol, em Salmo 84, 11, eu não fico esperando amanhecer para me prostrar em adoração à estrela que nos ilumina e aquece. Muitas dúvidas que eu recebo sobre o texto bíblico têm a ver com dificuldade de interpretação de textos, ou então com um aprendizado básico pouco eficiente, além de falta de hábito de ler livros, e principalmente livros de ficção, que fazem você pensar, raciocinar, você criar. Mas também o problema pode ser também um indício de autismo, porque os autistas têm dificuldades com nuances de linguagem, com compreensão de anedotas, dificuldade em entender indiretas. Isso é autismo. O autismo não precisa ser uma pessoa que fica fora da realidade ou balançando o corpo. Não, existem diversos graus. Um autista, ele entende tudo preto ou branco, não tem nuances. Em algumas interpretações literais de símbolos e figuras de linguagem, pode ter a ver com isso. Pessoas que leem e entendem do jeito que está exatamente ali, sem entender que aquilo é uma figura de linguagem. Num site chamado Estou Autista, eu encontrei essa explicação. Veja só. Os autistas possuem pensamento concreto, ou seja, dificuldade com ideias abstratas. Eles reagem de forma literal às palavras dos outros e, por isso, possuem dificuldades para entender sarcasmo, humor, metáforas, figuras de linguagem, duplo sentido, etc. Fecha aspas aí o que eu li nesse site. Então imagine agora o susto que teria Rebeca quando o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre. Gênesis 25, 23, né? Se fosse interpretar como alguns desses teoristas conspiratórios interpretam a Bíblia. Ou imagine o nojo de Adão quando ele escutou o Senhor dizer: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3, 19. E como poderiam os israelitas terem acreditado nos espias que voltaram depois de espiar a terra, dizendo assim: as cidades são grandes e fortificadas até os céus? Deuteronômio 1, 28. Os israelitas, será que começaram a olhar para ver o topo? Se o topo da cidade estava acima das nuvens? E nem existiam arranha-céus na época, não é? Então, ou você acredita que quando alguém diz que viu um arranha-céu, o edifício mesmo arranhava o céu? Talvez os que tentem comprovar suas teorias conspiratórias com interpretação literal de passagens bíblicas, talvez eles estejam procurando pelo esqueleto de Davi, porque afinal de contas, Davi prometeu: todos os meus ossos dirão. Salmo 35, 10. E quando encontrassem o esqueleto de Davi, iam ficar tentando escutar o que ele estava dizendo. Ou depois de lerem o livro de Jó, tenham saído por aí conversando com animais, aves e peixes, porque afinal Jó disse: pergunta agora às alimárias, aos animais, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Jó 12, de 7 a 8. O Senhor prometeu que os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, Isaías 55, 12. Mas nós não saímos ao campo para assistir um show de música, e nem ouvir árvores batendo palmas, aplaudindo. Quando o ex-presidente, né, falou em armazenar vento,
Poderia ela se justificar biblicamente? Talvez você diga que sim, usando a passagem que diz lá em Jeremias 10:13, que Deus dos seus depósitos faz sair o vento. Está aí justificativa, então, para armazenamento de vento. Aqueles que gostam de usar literalmente Daniel 4, de 10 a 11, deveriam também acreditar na historinha de João e o pé de feijão. Porque, afinal de contas, Daniel diz que eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Daniel 4, 10 a 11. Eu já vi até um ateu usando esta e outras passagens da Bíblia na tentativa de provar a sua teoria. Sim, eu estou forçando a barra agora, para você perceber o quão ridículo é não saber interpretar figuras de linguagem. Esse ateu dizia que a Terra tinha que ser plana para existir essa árvore que dava para ser enxergada desde os confins da Terra. Existe gente assim. Eu acredito que esses exemplos sejam suficientes para você entender que muitas passagens bíblicas usam figuras de linguagem, símbolos, parábolas, etc. Eu já fui questionado por pessoas que acreditam que no céu nós poderemos andar a cavalo, porque ela viu cavalos no céu lá em Apocalipse. Ou então que na grande tribulação as estrelas do céu cairão literalmente sobre a terra. Algo difícil de acreditar, considerando que estrelas costumam ser milhares de vezes maiores do que os planetas. Ora, o livro de Apocalipse também fala de gafanhotos parecidos com cavalos, com rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leão, vestidos de couraça de ferro. Uau! Devo acreditar então que exista algum laboratório secreto aí? Vamos falar da NASA, né? Que a NASA está sempre nas teorias conspiratórias. Um laboratório secreto criando insetos com esteroides e genes mistos de humanos e equinos. Será que é isso? Vai realmente? Se você realmente acredita assim, é melhor você criar um canal no YouTube e começar a fazer vídeos provando a sua teoria desse tal laboratório secreto. Você pode ficar famoso, ganhar muito dinheiro com propaganda. Muita gente faz esses vídeos de teoria conspiratória e ganha um bom dinheiro com isso. Eu disse tudo isso aqui para ver se alguns cristãos crédulos em teorias conspiratórias despertem, acordem do seu hipnotismo e deixem de ser ludibriados por homens maus, inclusive ateus e céticos, que manipulam a Bíblia para provar suas teorias. Apenas o fato de serem incrédulos já faz da Bíblia para eles um livro hermético, impossível de ser compreendido. Como é que eles vão ler a Bíblia? O cara é ateu e quer procurar na Bíblia provas das suas teorias. Os cristãos ingênuos que eles conseguem cativar com as suas teorias não só dão o seu aval a uma interpretação incrédula das Escrituras, como também se colocam ao lado deles, nessa mesma confraria, para chamar de mentirosos corruptos muitos cristãos sinceros que já estiveram no espaço ou que trabalham na indústria aeroespacial e de telecomunicações. Mas se você ainda tem dificuldade de entender linguagem figurada, eu sugiro que nunca ande de botas. Eu ouvi dizer que um sujeito que bateu as botas morreu. Outro argumento absurdo a favor da Terra plana, talvez seja até gozação esse, mas alguém disse que a logomarca da ONU mostra a Terra plana. Uau! Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento de cartografia, no meu tempo a gente aprendia isso no colegial, sabe o que é um planisfério, que é quando o cartógrafo transforma o globo num plano para melhor visualização. E ao fazer isso, ele pode escolher olhar o globo do lado que quiser e abri-lo, produzindo um plano retangular, como são os planisférios pendurados na parede da sala de aula, ou ele pode adotar qualquer ponto de vista, como foi esse do logo da ONU, que enxerga o globo tendo o Polo Norte como centro. Essa é chamada de projeção azimutal polar. E por que fizeram assim o logo da ONU? Foi para provar que a Terra é plana? Não, meu filho. Isso foi feito para não dar colher de chá a ninguém. Porque se a ONU usasse uma visão lateral,
fatalmente algum país apareceria no centro da Terra e diriam que a ONU estaria favorecendo esse país como centro do mundo. Ou seja, uma projeção azimutal polar é o mapa da Terra mais isento, politicamente isento, que se poderia obter, a menos que se fizesse uma outra, com o Polo Sul como centro. Mas aí ninguém iria entender os continentes invertidos, não é mesmo? Nos mapas convencionais ocidentais, o planisfério toma como centro o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, porque lá também está o relógio com a hora mundial. Por isso que nós temos também o Greenwich Mean Time, que é o GMT em inglês, como padrão de referência de hora. Foi na Inglaterra que começou isso, então eles padronizaram assim, porque a Inglaterra era o poder dominante na época em que isso foi feito. Mas existem mapas em que a Austrália aparece no centro. E também pode-se fazer um mapa com os continentes invertidos, de cabeça para baixo, porque no espaço não existe lado de cima e lado de baixo, é só uma convenção que foi adotada. Nós podíamos, por exemplo, fazer um mapa colocando o Brasil em cima e os Estados Unidos embaixo. Pelo menos assim a gente se sentiria superiores, né? Em termos, pelo menos cartograficamente falando só, né? Apenas. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.